Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que costuma gerar muita dúvida, muita confusão na cabeça de quem está analisando, de quem está estudando. Eu estou falando de blocos econômicos. Para começar de maneira bem objetiva, o que é um bloco econômico? É uma organização intergovernamental que tem como objetivo estimular as trocas entre os países membros ou os países associados. Mas o que é nesse assunto que pega tanto no pé dos estudantes é que um bloco econômico pode ser de vários tipos. E claro, diferenciar esses tipos de bloco acaba muitas vezes se tornando uma grande dificuldade. Mas a gente vai aqui tentar simplificar isso, fazer entender da melhor maneira possível. Antes de falar dos tipos de bloco, é importante fazermos um resgate histórico. Como surgiu essa perspectiva? Aliás, como e onde surgiu? No pós-Segunda Guerra na Europa, década de 1950, três países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, formaram o Benelux, onde eles passaram a fazer circular com mais facilidade alguns produtos que eles tinham maior potencial aí, em termos de produtividade, ok? Claro, outros países acabaram aderindo à ideia e ampliando o bloco, que obviamente vai se transformando ao longo do tempo e mudando o seu nome. Ele passa a ser a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, o Mercado Comum Europeu, MCE, e claro, a partir da década de 1990 ele se torna a União Europeia. Vários outros países nos demais continentes tomaram a União Europeia como referência e, claro, acabaram formando os seus próprios blocos. Agora, passando para os tipos de bloco, né? De maneira bastante simples, o que é que diferencia um bloco econômico do outro? Primeiro é importante lembrar, ele pode ser uma zona de livre comércio, ele pode ser uma união aduaneira, pode ser um mercado comum e uma união econômica e monetária. E aí, claro, falando primeiramente da zona de livre comércio, essa estabelece uma isenção total ou parcial de barreiras comerciais, as chamadas barreiras de aduana, ok? Para que isso serve? Para que os produtos circulem entre os países membros com mais facilidade, já que essas barreiras são eliminadas, total ou parcialmente, ok? É importante lembrar, na zona de livre comércio ocorre apenas circulação, livre circulação de produtos, então ela não tem livre circulação de serviços, nem de pessoas e às vezes nem mesmo de capital. A União Aduaneira, por outro lado, da qual o Mercosul é um bom exemplo, ela estabelece uma TEC, Tarifa Externa Comum. O que é isso? Todos os membros possuem a mesma tarifa para importação e exportação. Qual é a utilidade? Serve para que um país que seja menos produtivo não obtenha muitas vantagens em relação aos mais produtivos. Claro, equilibra as relações comerciais dentro do bloco. Depois disso, nós temos o mercado comum. Apesar do Mercosul ter essa nomenclatura, o mercado comum do Sul, ele ainda está na fase de união aduaneira, ele não é um mercado comum ainda. Né? Então, o que é o mercado comum? O mercado comum ele tem livre circulação de bens, de serviços, de capital e de pessoas, certo? Então, a União Europeia atingiu esse estágio aí de mercado comum. Só que no caso da União Europeia, ela já vai passar a ser um outro tipo de bloco, que é a União Econômica e Monetária. O que acontece aí? Né? Qual é a transformação? Além de mercado, ou melhor, além da livre circulação de bens, de capital, de serviços e de pessoas, esse bloco estabelece uma moeda única para todos os membros. No caso da União Europeia, o euro. Né? E aí, claro, utilizando a mesma moeda, né, todos os países utilizando a mesma moeda vão fazer o quê? Vão facilitar as trocas, uma vez que o câmbio ele passa a não ser mais necessário dentro do bloco. Claro, nesse aspecto é importante lembrar que há alguns riscos. Alguns países da União Europeia, por exemplo, não aceitaram aderir ao euro como moeda porque já tinham moedas muito valorizadas. É o caso da Inglaterra com a sua libra esterlina e a Suécia com a coroa sueca. Alguns outros temiam
que uma união monetária pudesse o quê? Pudesse provocar uma crise coletiva. Um país entra em crise e acaba arrastando os outros, né? Já que essas crises, elas obviamente provocam variações no valor da moeda. Além disso, a União Europeia já atingiu alguns outros estágios, por exemplo, ela é uma união econômica, mas também já consegue estabelecer políticas diversas de cunho social e ambiental, certo? Então, as diferenças são simples, são basicamente essas, né? Então, não precisa o quê? Não precisa se desesperar, não dá para se atrapalhar tanto assim na hora de diferenciar os tipos de bloco econômico. Então, espero ter ajudado aí com essa diferenciação, com essa definição dos blocos e até o nosso próximo encontro.